Bom dia, amados irmãos, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a vida de todos nós. Mais um domingo que o Senhor nos agracia com o dom da vida, mais um domingo o qual podemos estarmos na presença do Senhor para louvá-lo, para adorá-lo em espírito e em verdade. E contudo, mais um domingo o qual nós podemos também reunidos como igreja de Jesus Cristo, mesmo à distância, reunidos em escola bíblica dominical, podendo juntos estudarmos a palavra do Senhor, estudarmos os ensinamentos do nosso Deus, os ensinamentos do nosso Senhor Jesus. Convido os amados irmãos nesse instante a fecharem os seus olhos e a fazermos e orarmos, melhor dizendo, a fazermos uma oração. Oremos ao Senhor. Deus de amor, Deus de paz, Deus de misericórdia, Deus de compaixão. Obrigado por esse instante, por mais um dia de vida, por mais uma vez estarmos na tua presença, podendo buscá-lo logo de manhã, podendo nesta manhã decidir o qual toda a cristandade do mundo inteiro dedica como dia do Senhor, estarmos diante de ti e diante da tua palavra, para podermos estudá-la e compreendê-la. Obrigado por esse instante, por esse momento, em Cristo Jesus. Amém. Amados irmãos, hoje eu quero compartilhar com os amados da palavra do Senhor que encontra-se na Epístola aos Hebreus, capítulo 10, dos versos 10º ao 18º. Epístola aos Hebreus, capítulo 10, dos versos 10º ao 18º. Diz assim a palavra do Senhor: nessa vontade é que temos sido santificados, mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. Ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia a exercer o serviço sagrado e a oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca jamais podem remover os pecados. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus, aguardando daí em diante até que seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés, porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. É disso nos dá testemunho também o Espírito Santo, porque após ter dito: esta é a aliança que farei com eles, depois daqueles dias, diz o Senhor, porei no seu coração as minhas leis, e sobre a sua mente as escrevereis. Acrescenta: também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Ora, onde há remissão destes, já não há oferta pelo pecado. Amados irmãos, o texto de hoje que nós nos propomos a meditarmos, a estudarmos, fala a respeito do pecado. Nós temos estudado sobre o pecado conforme e embasados pelo Catecismo de Fé, o breve Catecismo de Fé de Westminster. E hoje o texto de Hebreus, capítulo 10, dos versos 10º ao 18º, nos fala da remissão dos pecados através de Jesus Cristo. Fala a respeito do sacrifício salvífico de Jesus Cristo para as nossas vidas. O texto é muito maior, do verso 1
ao verso 10º, fala sobre já Jesus Cristo, a santificação de Jesus, e nesta vontade é que temos sido santificados mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. A liturgia que nós adentramos, iniciamos neste domingo, esta semana litúrgica, a 33ª, é o 33º domingo do tempo comum, apresenta-nos fundamentalmente um convite à esperança. Convida-nos a confiar nesse Deus libertador, Senhor da história, que tem um projeto de vida definitiva para os homens e mulheres. Ele vai dizer aos nossos textos, aos nossos corações, melhor dizendo, mudar a noite do mundo numa aurora de vida e vida sem fim. O livro do profeta Daniel, capítulo 12, dos versos 1 ao 3, anuncia aos crentes perseguidos e desanimados a chegada iminente do tempo da intervenção libertadora de Deus para salvar o povo fiel. É esta esperança que deve sustentar os justos, chamados a permanecerem fiéis a Deus. Apesar da perseguição e da prova, a sua constância e fidelidade serão recompensadas na vida eterna. Amados irmãos, por muitas vezes nós achamos que como cristãos, como adoradores de Deus, nós não vamos passar mais por lutas, dificuldades. Há uma teologia hoje impregnada, principalmente no Brasil, não só na América do Sul, mas impregnada no Brasil através da visão neopentecostal, que é a teologia da libertação, ou melhor, desculpa, da teologia da prosperidade. Uma teologia em que coloca o homem ao centro, desvia o cristão dos caminhos do Senhor, porque a teologia nossa tem que ser cristocêntrica, Cristo ao centro de tudo e de todas as coisas que fazemos. É a vida eterna a qual nós buscamos, a nossa esperança, a nossa liberdade está na vida eterna, e Cristo jamais disse que, porque nós o aceitássemos como o único, exclusivo Salvador, que nós não teríamos mais problemas, não teríamos mais dificuldades. Pelo contrário, os próprios evangelhos colocando citações na boca, melhor dizendo, de Jesus, e cremos que através da boca de Jesus saiu isso. Ele diz: tende bom ânimo, no mundo tereis muitas aflições, mas tende bom ânimo, porque eu as venci. Então Cristo fala a respeito dessa vida eterna, dessa liberdade, essa esperança de vida eterna. Ele no centro, sendo cristocêntrica, não homocêntrica, como é hoje a teologia da prosperidade nos coloca. E se mantermos fiéis, independente das lutas, dos problemas, das dificuldades, Deus está conosco, através do seu Filho amado Jesus e através do seu Santo Espírito. A Epístola aos Hebreus que nós lemos, no capítulo 10, dos versos 11º, do verso 10º ao 18º, lembra que Jesus veio ao mundo para concretizar o projeto de Deus no sentido de libertar o homem do pecado e de o inserir numa dinâmica de vida eterna. Com a sua vida e com o seu testemunho, ele ensinou-nos
a vencer o egoísmo e o pecado e fazer da vida um dom de amor de Deus e aos irmãos, é esse o caminho do mundo novo e da vida definitiva. O texto que nós lemos de Hebreus nos coloca ele como o sacrifício vigário e definitivo. É o Cordeiro de Deus que morre pelo pecado de toda a humanidade e nos dá vida e vida em abundância. A epístola aos Hebreus, ela fala a respeito, ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia a exercer o serviço sagrado e a oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios, que nunca jamais podem remover pecados. E o verso 10, invertendo, diz: nessa vontade é que temos sido santificados mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo uma vez por todas. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus. E aguardando daí em diante até que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés, porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. Amados, somente Cristo nos garante a vida eterna. Esse convite de esperança é o convite de esperança através de Cristo Jesus. Independente das lutas, das dificuldades, das alegrias, das tristezas que nós temos passado, devemos compreendermos como cristãos, entendermos como cristãos, que o Senhor Jesus se doou por nós, se doou por cada um de nós, para nos dar vida e vida em abundância. Se sacrificou, tirando a sua vida para nos salvar. Mas, contudo, ressurgiu ao terceiro dia para nos dar vida e venceu nitidamente a morte. No Evangelho segundo São Marcos, para concluirmos, capítulo 13, dos versos 24 ao 32, Jesus garante-nos um futuro, Jesus garante-nos que um futuro sem data marcada, o mundo velho do egoísmo, do pecado vai cair, em que seu lugar Deus vai fazer aparecer um mundo novo, de vida e de fidelidade sem fim. Aos seus discípulos, Jesus pede que estejam atentos aos sinais que anunciam essa nova realidade e disponíveis para acolher os projetos, os apelos e os desafios de Deus. Que estejamos preparados para acolhermos os desafios do projeto de Deus. Que os amados irmãos tenham uma excelente e abençoada aula de Escola Bíblica Dominical com o nosso amado irmão reverendo Carlos Alberto. Nos encontramos daqui a pouco para o encerramento da nossa Escola Bíblica Dominical. Tenhamos uma abençoada aula. Meus irmãos, nós vamos começar a nossa escola dominical de hoje e eu os convido a ler a carta de Paulo aos Romanos no capítulo 3, do versículo 21 até o versículo 31. Romanos capítulo 3, versículos 21 a 31, e a palavra do Senhor nos diz assim: mas agora, sem lei se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem,
porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde, pois, a jactância? Foi de todo excluída, porque a lei, porque lei das obras. Não, pelo contrário, pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. É porventura Deus somente dos judeus? Não. O é também dos gentios. Sim, também dos gentios. Visto que Deus é um só, o qual justificará por fé o circunciso e mediante a fé o incircunciso. Anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes, confirmamos a lei. Meus irmãos, a pergunta que é feita, né, pergunta número 20 do Breve Catecismo diz: deixou Deus todo o gênero humano perecer no estado de pecado e miséria? E a resposta: tendo Deus unicamente, pela sua boa vontade, desde toda a eternidade, escolhido alguns para a vida eterna, entrou com eles em um pacto de graça, para os livrar do estado de pecado e miséria, e trazer a um estado de salvação por meio de um Redentor. Meus irmãos, a doutrina da eleição é, se não a mais, uma das mais difíceis, né, de ser tratada em forma de estudo na igreja, porque traz para nós uma informação, né, e uma distorção, uma leitura equivocada, que diz que Deus teria criado escolhido alguns para viver e outros para morrer. Deus escolheu salvar apenas alguns, e não é dessa forma que nós compreendemos ou que nós entendemos. Nós vemos a doutrina da eleição, em primeiro lugar, sob o ponto de vista, sob a ótica da bondade de Deus e da justiça de Deus, e também da soberana vontade de Deus. O texto que nós lemos nos traz a informação que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. De maneira que todo homem é pecador e nenhum homem tem acesso imediato à graça de Deus. Ou melhor, acesso imediato à salvação. Deus usa o recurso da graça para que, por intermédio dele, o ser humano possa ser salvo, né? É assim que acontece. Então, Deus é bom, e ao invés de deixar que se perca toda a sua criação, ele resolve salvar uma parte dela. E por que ele resolve salvar uma parte e não toda a sua criação? Aí nós entramos no detalhe, no ponto importante para nós, não é? Que é a questão da soberana vontade de Deus. Por que ele escolheu? Porque ele quis escolher, né? Deus não levou ninguém a pecar. Deus não induziu o homem ao pecado ou ao erro. O homem, por si, fez esta opção de pecar, de errar, de cometer a falha. E Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, decidiu não perder toda a criação, mas salvar pelo menos parte dela, né? Então é isso que nós encontramos, né, nesse ponto da doutrina da salvação. A eleição, ela é uma doutrina bíblica, sim, né? Que a palavra de Deus vai nos dizer que aqueles a quem escolheu, ele também os predestinou e os chamou. E nós vamos encontrar várias referências bíblicas citando ou apresentando Deus como tendo eleito alguém, elegido alguém para determinada obra. De maneira que a eleição é, sim,
uma doutrina bíblica, né? Não há nada de errado com a doutrina da eleição, né? E a eleição, sim, é uma doutrina, né, que tem base, como eu disse, na bondade e na soberana vontade de Deus, né? Deus é tão bom que resolveu não perder toda a sua criação, apesar de o homem ser pecador. Há um ponto de divergência, e aí isso é importante para nós entendermos, entre os calvinistas e os arminianos, né? Os calvinistas presbiterianos acreditam que a salvação nos é dada única e exclusivamente pela pura e soberana vontade de Deus. As obras não têm nenhuma relação com isso. Os arminianos, eles acreditam que Deus, na sua presciência, né, sabia também quem iria aceitar e associam isso às boas obras, né? A salvação relaciona com a prática de boas obras, quando na verdade nós cremos que a salvação está exclusivamente ligada à soberana vontade de Deus. Nós não praticamos boas obras para sermos salvos. Nós praticamos boas obras porque somos salvos, né? Então, as nossas obras, elas não determinam em nada, não influenciam em nada a decisão de Deus ou pensar de Deus a nosso respeito, a respeito da nossa salvação. Nós somos salvos e por isso praticamos boas obras. É assim que a palavra do Senhor nos ensina, né? Também a palavra de Deus nos diz que muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos, né? A palavra de Deus também nos diz a respeito dessa doutrina, né, que nem todo aquele que disser Senhor, Senhor, será salvo. E como identificar quem é salvo ou não? E para isso, a resposta que nos vem da palavra de Deus nos diz que pelos frutos os conhecereis. Eles serão conhecidos pelos frutos que praticarem, que desenvolverem. De maneira que é o nosso testemunho diário, é muito mais do que dizer Senhor, Senhor, mas é o testemunho diário, cotidiano. Esse é o determinante para a nossa salvação. Então, são esses pontos, meus irmãos, né, que mais importam a nós sabermos. Agora, uma questão, né, muito presente sempre. Como saber quem está eleito ou quem não está? Nós não sabemos. Nós não sabemos, isso não é dado a nós saber. Por isso a palavra do Senhor nos recomenda: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Aquele que crer e for batizado será salvo, e o que não crer já está condenado. Um outro ponto, meus irmãos, a graça de Deus, ela entra aí como o elemento ou instrumento de Deus para promover a salvação, por intermédio do qual Deus promove a salvação daqueles a quem ele elegeu. É o recurso da graça. Porque todo homem, devido à sua condição pecadora, né, assume essa impossibilidade de, pelos seus próprios esforços, ou pelo puro e simples desejo do seu coração, chegar e alcançar a salvação e a vida eterna. Então, aqueles eleitos, aqueles escolhidos, aqueles chamados, eles são eleitos, escolhidos, chamados, e Deus usa o recurso da graça de Deus para que possa trazê-los para junto. Também a palavra de Deus a respeito disso, ela nos diz: não fostes vós que escolhestes a mim, mas eu que vos escolhi a vós outros e vos chamei. Ou seja, o ser humano na sua condição pecadora miserável não tem condição, nenhum ser humano, de fazer essa escolha por Deus, né? Então, antes de nós, como nós declaramos muitas vezes que aceitamos Jesus, ou de nós aceitarmos Jesus, fazemos esta opção,
Ele nos amou primeiro, Ele nos chamou primeiro, Ele nos convenceu, por intermédio do seu Espírito Santo, da nossa condição de pecadores miseráveis e carentes da sua graça e da sua misericórdia. De forma, meus irmãos, que é assim que acontece o processo de salvação na vida dos crentes em Jesus Cristo. Nós somos eleitos, sim, chamados pela graça de Deus, porque a nossa condição pecadora não nos permite a nós fazermos a opção por Jesus. Ele optou por nós primeiro, por intermédio da graça nos chama e nos salva, nos elege para a salvação e a vida eterna. Que Deus nos abençoe e nos guarde nesta manhã e nos dê a compreensão da tua vontade, do querer dele para as nossas vidas. Amados irmãos, após essa aula abençoada que tivemos nesta manhã, nós partimos para o momento da despedida, o momento no qual nós oramos, intercedemos pela nossa igreja, intercedemos pela vida dos nossos irmãos. Torno e repito, sou redundante por muitas vezes. Amados irmãos, estão com dúvidas, querem o material das nossas aulas, só entrar em contato conosco que nós teremos o maior prazer de responder, de tirar as dúvidas, de enviar o material, tá? É só entrar em contato conosco. Amados irmãos, vamos fazer a oração final, orarmos nesse instante, agradecendo e intercedendo também. Ó Deus de amor e misericórdia, como é tão lindo a história e a realidade que nós vivemos dia a dia, dia após dia, que o Senhor nos amou de tal forma que entregou o seu próprio Filho para morrer no lugar dos nossos pecados. E Cristo de pronto aceitou esse desafio de se tornar homem e de viver por 30 e poucos anos na terra como um ser como nós, e morrer em sacrifício do seu povo, Pai. Intercedemos pela nossa igreja, pelos pastores da nossa igreja, intercedemos pelos presbíteros, presbíteras, pelos diáconos e diaconisas, ó Pai, por todos os departamentos que nós temos na nossa igreja, que o Senhor, e que através do seu Santo Espírito, e cremos que o Senhor é o Senhor dessa igreja. O Senhor esteja à frente de todos os trabalhos com o teu Espírito Santo, à frente de todos os irmãos, ó Pai. Abençoe aqueles irmãos que estão passando por lutas, por problemas de saúde, por dificuldades, por cirurgias, por problemas de emprego, mas que o Senhor, contudo, possa abençoá-los e que todos possam sair vitoriosos para a honra e glória do teu nome, ó Pai. Abençoa-nos nesse domingo, abençoa aqueles irmãos, ó Deus, que completaram mais um ano de vida nesta semana, que todos possam estar agraciados e cheios de vida e saúde através de ti, ó Pai. Nesta manhã nós nos despedimos dos nossos irmãos nessa atividade Escola Bíblica Dominical. Pedimos a continuidade da tua bênção, Pai, no culto que logo mais teremos no culto matutino, ó Pai. Que o Senhor, através do seu Santo Espírito, esteja abençoando os irmãos que vão poder estar presentes, como aqueles que vão acompanhar através das mídias, ó Pai. Que o Senhor possa estar nos sustentando cada dia mais no teu amor, na tua misericórdia, nos abençoando com uma semana ricamente cheia da tua graça. Tudo isso agradecemos e pedimos em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Que os amados irmãos tenham uma excelente, abençoada semana para a honra e glória do nome do nosso Senhor Jesus. Ide na paz do Senhor, hoje e para sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo é que nós nos despedimos dos amados irmãos. Amém.